mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Gente, nós estamos completando uma semana hoje, né? Que voltamos com os ensinos, com o estudo do Evangelho de João, hoje sexta-feira. E que alegria poder estar aqui para compartilhar mais um pouquinho desta palavra. Então eu te encorajo a pegar sua caneta, seu caderno, a palavra de Deus, prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor tem te dito, buscar as tuas próprias revelações, estudar, meditar, degustar a palavra de Deus, fazer com que ela seja viva na tua vida. Eu tenho aprendido tanto nisso, que eu tenho estudado, assim, eu estou estudando também lá 1ª e 2ª Timóteo. Gente, que coisa mais linda que é aquele livro. Eu te aconselho a estar estudando mais e mais a palavra, mergulhando, buscando os conselhos do alto, com o auxílio do nosso amigo Espírito Santo. Amém? A gente vai dar continuidade, então nós vamos estar lendo aqui hoje João 1, do 16 ao 18. Eu vou estar lendo na NAA. Vamos lá, pegue aí a tua canetinha, não te esqueça, a tua palavra e vamos lá. E, gente, hoje a gente vai falar muito sobre graça, sobre verdade, né? A graça recebida, graça sobre graça. Como é bom a gente saber que foi encontrado por Jesus, que a graça dele, a misericórdia dele nos foi dada. E como a gente aprendeu ontem, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, Ele nos amou primeiro, e é por isso que a gente ama, não é mesmo? Então vamos lá. Versículo 16 ao 18, estarei lendo na NAA. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. É quem o revelou. Então, aqui, o Senhor está falando claro conosco sobre graça, sobre a verdade. E a gente tem que andar nesse equilíbrio da graça e da verdade, né? A gente não adianta pegar uma balança, pesar mais para um lado e deixar ali que, ali esse lado aqui eu quero só a graça. Não, então hoje a gente vai entender, aprender um pouquinho que isso tem um equilíbrio. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui já de antemão para vocês, como é difícil nós, seres humanos, receber essa graça. Como é difícil, gente. Você pode até dizer assim, não, Lani, as pessoas recebem, não, é um desafio, porque a gente muitas vezes bota muitas coisas antes, né? Eu sou imerecedora, eu não recebo isso porque eu não valho nada, realmente, mas não é por algo que você possa oferecer ou porque você não é pecadora, porque não existe, todos nós somos pecadores, o único que não é o Senhor. Então não existe isso. Então a gente precisa abrir o nosso entendimento, pedir para o Espírito Santo trazer clareza, que não é por algo que eu vou fazer ou por algo que eu mereço, mas sim pelo amor dele, pela minha vida, que ele derrama a sua graça. Então a gente deve aceitar essa graça. Ela é um desafio, sim, um desafio para entender que nós somos imerecedores, mas mesmo assim ele nos ama. Então, gente, a gente precisa entender o quê? Se a gente pegar só a graça e desfrutar dela, a gente vai estar sendo irresponsável. Isso é meio que uma heresia, né? Por outro lado, se a gente pegar a verdade e usar só ela, a gente vai estar ferindo pessoas e a gente vai acabar também para a balança do outro lado e estaremos também errando. A gente vai trazer um peso que Jesus não representa se a gente for só com a verdade. A gente vai ser cruel, a gente vai maltratar as pessoas, porque a verdade sem o amor, sem a graça, ela maltrata. As duas andam juntas. Graça e verdade precisa ser uma realidade para nós cristãos. Nós não podemos pegar só uma medida ou outra medida. A gente tem que andar ali com as duas grudadinhas no equilíbrio. Então, por isso, é necessário que a gente caminhe com Jesus, porque esse equilíbrio vai ser
como embutido em nós, sabe? E a gente vai ficando transformado, a gente vai sendo ajustado e o Senhor vai fazendo e as coisas vão acontecendo e a gente vai começando a receber essa graça e desfrutar. E a gente só vai desfrutar dessa graça quando a gente começar a entender. Porque pensa uma coisa, você não desfruta daquilo que você não entende. Por isso que o Senhor quer abrir o nosso entendimento para que a gente entenda e possa desfrutar. Você não vai entender assim, como é que ele fez isso se eu não mereço? Não, você vai entender que o amor dele derramado sobre nós que libera essa graça. Amém? Uma coisa linda para demonstrar essa graça e verdade que caminham junto, um exemplo, né? Eu posso dizer assim, que Jesus deixou para nós, é quando ele fala lá sobre a mulher pecadora. Ela foi pega em adultério, certo? Vocês lembram da cena? Todo mundo estava jogando pedra nela e tal, mas o Senhor chegou lá e não a acusou. Mostrou o pecado, sim, mas não a acusou. E ali ele revelou uma verdade, mostrando a graça e a verdade. Olha como as duas caminham juntas. Ele falou assim, aqui está o teu pecado. Isso é verdade, isso é um pecado. Mas mesmo tempo, ele falou, vá e não peques mais. Vá e viva agora o perdão que eu estou derramando para ti através dessa graça. Então o Senhor ali foi claro, quando ele demonstrou aquela mulher que ele não ia acusar ela, mas ele mostrou que ela estava em pecado. Mas a graça dele cobriu esse pecado e a partir dali ele disse para ela, vá e não peques mais. Deu para entender? Você assimilou que a graça e a verdade têm que andar junto? Então que a gente possa caminhar pertinho dele para alcançar esse equilíbrio. Graça e verdade não separam, caminham juntinhas. Grave isso na sua mente assim, até ela tá impregnada. Por outro lado, se omitir a verdade que a graça carrega, ela também não é real, pois a graça deve ser vivida com responsabilidade. A graça deve ser vivida com responsabilidade. Sabe uma coisa que eu sempre falo também, que me clareia isso? É você entrar num lugar e saber que você está errado e fazer algo errado. Ali você tem responsabilidade. É diferente de quando você não entende. Então o Senhor quer trazer essa clareza para nós nessa manhã. Quer ver um exemplo para você entender o que eu quero dizer? Por exemplo, eu não sei que... É claro que é uma coisa óbvia, né, gente? Eu não sei que roubar é pecado. Aí eu vou lá e roubo. Mas eu roubei, é uma verdade, eu roubei, é errado, mas vem a graça do Pai e diz assim pra mim, vá, não peques mais. Eu entendi, então hoje eu tenho uma clareza. Só que depois eu fui lá e roubei de novo, com o entendimento. Quando eu tenho entendimento daquilo errado que eu tô fazendo, eu tenho uma responsabilidade maior. Então eu sei que a minha responsabilidade e as minhas consequências vão ser ainda mais duras, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho uma responsabilidade quando eu tenho conhecimento de causa. Quando eu não tenho conhecimento, lembra quando Paulo dizia lá, eu matava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas eu era cego, era tudo pela lei. Eu não fazia, eu tinha a verdade, mas eu não tinha a clareza. Mas o Senhor perdoou, porque Ele perdoou o tempo da ignorância. É mais ou menos isso. Nós temos que ter uma clareza de que quando nós temos o entendimento da verdade, a verdade está clara para nós, a nossa responsabilidade aumenta. Mas aí ainda a graça nos encontra, sim, a graça nos encontra. Só que as consequências daquilo que fizemos com conhecimento, com responsabilidade, mudam também. Eu acho lindo como o Senhor, Ele nos dá clareza, Ele nos dá exemplos, nos ensina para que a gente não caia nesses erros. A gente tem que entender que eu não posso sair por aí pecando, matando, cometendo atrocidades, afinal, a graça de Jesus me encontrou, então eu posso todas essas coisas, uma vez encontrado, agora eu sou salvo e ponto. Não estou nem falando sobre salvação aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, pecado é pecado. As consequências mudam, alteram, mas pecado é pecado. Você vai pecar e vai ter uma consequência. A consequência vai mudar, com certeza. Mas a gente tem que estar atento que a graça do Pai, ela foi derramada sobre nós, sim. Mas essa graça tem que caminhar com a verdade. Então eu não vou sair por aí pecando, fazendo coisas erradas, porque a graça está comigo. Eu tenho a verdade de que isso é errado. Eu caminho na luz, eu caminho na verdade, eu caminho com Jesus. Então eu tenho que ter o entendimento
que a verdade e a graça caminham juntos. Gente, eu estou sendo repetitiva porque a gente tem que entender. Graça e verdade caminham juntos. A graça não anula a consequência do nosso pecado. Então que a gente possa estar bem atento, que a gente possa voltar lá ao ponto de início. Graça e verdade precisam caminhar na nossa vida em equilíbrio. Eu te peço, Pai, que nesta manhã você clareie isso nas nossas mentes, no nosso entendimento, que a gente venha saber que a gente não é merecedor, mas que Tu derrama a Tua graça sobre nós, mas que ao mesmo tempo a Tua verdade seja clara na nossa vida e que a gente possa não tropeçar naquilo que a gente já tem conhecimento, Senhor. Nos ajuda a caminhar nesta verdade, à luz da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós sim, Deus. Obrigada porque um dia Tu nos encontrou. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo devocional.